a todos e todas que estejam a ouvir este vídeo ou a ouvir. Pediram-me lá em baixo na Aposéner para gravar um pequeno vídeo para a história, e como brevemente vamos comemorar o feriado da cidade e a padroeira da cidade, que é a Rainha Santa Isabel, optei por fazer aqui um pequeno vídeo acerca da vida de Isabel de Aragão. Ora bem, a princesa Isabel ela terá nascido, supõe-se, em Saragossa a 4 de janeiro de 1271, embora haja outras fontes que dizem que ela possa ter nascido em Barcelona, e morreu na vila portuguesa de Estremoz, no Alentejo, a 4 de julho de 1336. Ela era a filha mais velha do rei Pedro III de Aragão e da rainha Constança de Hohenstaufen, que era princesa e herdeira do trono da Sicília. Por via paterna, ela descendia da casa real aragonesa. Por via materna, ela descendia da linhagem dos imperadores germânicos, que eram os Hohenstaufen, cujo último imperador tinha sido o imperador Frederico II, e que à morte deste, o trono da Sicília tinha passado por um dos seus filhos, chamado Manfredo de Hohenstaufen, que era o avô materno da princesa Isabel de Aragão. Entretanto, a família de Hohenstaufen perdeu a Sicília e os sobreviventes da família refugiaram-se em Aragão, daí ter resultado depois o casamento entre o pai e a mãe da rainha Isabel de Aragão. Ela teve 5 irmãos, dos quais 2 chegaram a ser reis de Aragão, ou seja, Afonso III e Jaime II, com o qual, segundo consta, ela tinha uma relação de grande proximidade. E um outro irmão vai se tornar o rei Frederico II da Sicília. Ela era também sobrinha neta da rainha Santa Isabel da Hungria, através da sua avó paterna, Yolanda da Hungria, que era meia-irmã de Santa Isabel da Hungria. Ela era uma pessoa, segundo aquilo que consta, muito culta. Não nos podemos esquecer que nesta época a coroa aragonesa era uma das coroas mais importantes da Europa e era uma corte onde havia imensas influências, ou seja, havia toda a cultura do Mediterrâneo ocidental e oriental, havia árabes, judeus, franceses de além de Pirineus, exilados do Império Bizantino, ou seja, era uma corte muito ativa. E o seu avô, o rei Jaime o Conquistador, era um dos monarcas, e foi um dos monarcas mais relevantes da Europa do seu tempo, sendo um dos grandes monarcas daquilo que se chama a Reconquista Ibérica. Entretanto, o casamento entre
Isabel de Aragão e Dom Dinis de Portugal, foi combinado em 1280 e foi enviada uma embaixada portuguesa a Aragão. E 11 de fevereiro de 1281, com 11 anos, a Isabel casou-se por procuração com o rei Dom Dinis no Palácio Real de Barcelona. Estes casamentos por procuração habitualmente eram o embaixador munido do poder pelo monarca assumia numa cerimónia oficial o compromisso de, quando chegasse à altura, de o casamento ser de facto realizado entre a princesa Isabel e o rei de Portugal. Entretanto, como resultado deste casamento por procuração, em abril de 1281, ela vai receber como dote, por parte de Dom Dinis, das vilas de Abrantes, de Óbidos, de Alenquer e de Porto de Mós, e mais tarde, já quando chega a Portugal, e depois de se consolidar o casamento, ela vai ainda reter os rendimentos dos castelos de Vila Viçosa, de Monforte, de Sintra, de Orém, de Gaia, de Montalegre, de Leiria, de Torres Novas e de Atoguia da Baleia, por exemplo. Depois a viagem iniciou-se em 1282 e ela chega a Portugal pelo norte, em Bragança, e o casamento oficial com o monarca, Dom Dinis, foi feito em Trancoso, a 26 de junho de 1282. Entretanto, em setembro deste ano, de 1282, estavam em Viseu e em outubro entraram na cidade de Coimbra e estabeleceram-se no Paço Real, onde atualmente fica o Paço das Escolas, que era o Paço, o castelo dos reis de Portugal. O casamento entre Dona Isabel e Dom Dinis só vai ter 2 filhos. Primeiro uma filha chamada Constança, que vai nascer em janeiro de 1290 e vai morrer muito nova em novembro de 1313, mas em 1302 esta filha irá casar-se com o rei Fernando IV de Castela e o seu filho e herdeiro, o futuro Dom Afonso IV, que nasce em fevereiro de 1291 e morre em maio de 1357 e que vai suceder depois ao pai como monarca de Portugal. O casamento com Dom Dinis dura até janeiro. Dinis vai falecer. Mas durante a sua vida como rainha, ela vai ter uma intensa atividade diplomática e de pacificação interna. Porque ela, quando era nova, ela tinha assistido a vários conflitos familiares na coroa de Aragão. E, desejando evitar essa repetição em Portugal, ela procurou sempre ter uma posição de conciliação, inicialmente entre Dom Dinis e o seu meio-irmão, que era o conde Dom Afonso, e mais tarde volta a ter a mesma ação de conciliação em relação ao seu filho, o infante Dom Afonso, e um filho bastardo de Dom Dinis, chamado Afonso Sanches, e ela inicialmente tenta conciliar e educar
vários filhos bastardos que o rei Dom Dinis teve fora do casamento, o que era uma ocorrência, vamos dizer assim, normal à época. E ao mesmo tempo ela também vai ter uma intensa atividade diplomática no sentido de tentar estabelecer a paz entre os vários reinos ibéricos, seja desempenhando um papel na concretização do Tratado de Alcanises, que acaba por definir as fronteiras definitivas de Portugal e de Castela e Leão, como ela depois também intervém numa outra disputa entre as fronteiras de Castela e as fronteiras de Aragão. Já era rei o seu segundo irmão, o rei Jaime II de Aragão. Ao mesmo tempo, ela também tem uma ação importante em termos diplomáticos com o Papa, porque a par do rei Dom Dinis, ela também foi um ator importante na fundação daquilo que vai ser o Estudo Geral, do Estudo Geral, que mais tarde depois irá tornar-se na Universidade de Coimbra, e ela também interveio diretamente nesse processo da criação da Universidade de Coimbra junto ao Papa, porque em termos objetivos a coroa aragonesa era uma coroa que tinha muito mais influência junto ao papado do que a própria coroa portuguesa. Para além disso, a entrada de Dona Isabel e de vários indivíduos que vieram com ela de Aragão trouxeram, como já disse aqui num vídeo atrás, acerca da cultura portuguesa, o segundo, vamos dizer, a segunda lufada de grande interação cultural e de renovação cultural que o reino medieval de Portugal sofreu. Como se recordam, nesse vídeo falei que a primeira lufada de grande ar fresco veio com a chegada do rei Dom Afonso III, que apesar de depor o irmão, vinha com uma certa influência política e um sistema político e de governo à maneira francesa, que depois vai ter impacto na administração local, principalmente na administração concelhia. E Dona Isabel, quando chega, traz com ela arquitetos, pintores, capitães navais, cavaleiros, ou seja, ela e a sua corte aragonesa vão trazer para Portugal várias características do gótico europeu que ainda não se tinham manifestado em Portugal, e que com a entrada dela e de todos esses artesãos que vieram com ela, começa a desenvolver-se também o gótico em Portugal, e nós podemos observar isso tanto no túmulo de Dom Dinis em Odivelas, como no próprio túmulo original da rainha, que está no mosteiro de Santa Clara Nova, que é um túmulo gótico. Mas ao mesmo tempo isso também vai ter reflexos depois na própria arquitetura das estruturas, e ela também acaba por trazer uma nova reorganização à vida em corte. Obviamente que ela era conhecida desde muito nova por ser uma pessoa extremamente caridosa e que gostava de apoiar os pobres e os mais desvalidos. E então ela também rapidamente é reconhecida por auxiliar os pobres, por criar ou tentar criar um hospital junto ao mosteiro de Santa Clara a Velha, que em 1314 ela ajuda a refundar e torna-se, vamos dizer, a sua patrona, depois de toda aquela questão com Santa Cruz, como eu também já falei aqui no vídeo, quando falei dos conventos de Santa Clara e de Santa Cruz. Ela vai, depois da morte de Dom Dinis, em 1325, terá feito uma peregrinação a Santiago de Compostela, onde, segundo consta, terá ofertado ao bispo vários bens pessoais, e há quem diga até que ela poderá ter ido depois uma segunda vez, embora isso seja um pouco mais difícil de provar. Ela, obviamente, depois da morte do marido, ela retirou-se para junto do mosteiro de Santa Clara a Velha, para o Paço Real, que ela também tinha mandado construir, junto ao mosteiro, e tornou-se, ou passou a usar o hábito da Ordem das Clarissas
mas ela nunca fez votos, ou seja, ela nunca se tornou religiosa, ou seja, ela usava o hábito, seguia os rituais, os jejuns, o calendário litúrgico, etc., mas ela nunca foi freira. Ahm, Entretanto, entre 1325 a 1336, que é o tempo que ela ainda vive depois da morte do marido, ela vai sair pouco de Coimbra, ou seja, vai dedicar os seus esforços a controlar e a construção do Mosteiro de Santa Clara a Velha, a dar assistência aos pobres, a apoiar o hospital que ela também tinha criado junto ao Mosteiro de Santa Clara a Velha, a apoiar jovens que não tinham fortuna da nobreza e não só, no sentido de lhes tentar arranjar um casamento condigno, vai tentar fazer uma campanha no sentido de erradicar, vamos dizer, a prostituição, tentando criar uma casa que pudesse recolher as mulheres que se viam precipitadas para a questão da prostituição, e ela educava-as e ajudava-as a darem a volta por cima. Contudo, em 1336 declarou-se um conflito entre Afonso IV, seu filho, e o seu sobrinho, que era o rei Afonso XI de Castela, que era filho, precisamente, do rei Fernando IV e da sua filha, Dona Constança. E era neto da rainha. A guerra rebentou e o rei Afonso IV rumou à fronteira do Alentejo para entrar em Castela e desencadear uma guerra contra o sobrinho. Isabel, sabendo dessa ocasião, deslocou-se ao Alentejo e conseguiu, novamente através da sua habilidade de negociação diplomática, com que o conflito não se desse. Infelizmente, essa viagem no calor do verão foi demasiado para a idade que ela tinha, que ela então tinha já 65 anos, que para a época em que ela viveu era uma idade já bastante avançada, e ela vai morrer em Estremoz a 4 de julho de 1336, sendo depois o seu corpo transportado para o mosteiro de Santa Clara a Velha, onde vai ser sepultado, até que mais tarde, já no século XVII, o seu corpo vai ser transferido para o novo convento de Santa Clara a Nova, e o seu corpo vai ser trasladado para lá, e lá continua no altar mora. E pode-se dizer mais acerca da Rainha Santa Isabel. Não vou falar da parte geográfica ou da questão dos milagres, embora lhe tenham sido reconhecidos vários milagres, não o milagre das rosas, isso é mais tradição do que propriamente realidade, mas ela vai ser depois beatificada em 1516 pelo Papa Leão X e acabará por ser canonizada em 1625 pelo Papa Urbano VIII. O que podemos dizer mais acerca da Rainha Santa Isabel? Ela foi, sem dúvida alguma, uma das rainhas mais importantes da nossa primeira dinastia. Provavelmente seria uma das mulheres mais cultas daquilo que nos sobra das suas crónicas e dos seus registros. Seria uma mulher de uma cultura elevadíssima, muito bem preparada pelo seu avô, que a tinha educado em criança na corte aragonesa. Era uma mulher que conhecia assuntos diplomáticos, assuntos políticos, tinha sensibilidade para lidar com os seres humanos e com as pessoas, tinha evidentemente um lado profundamente humano, no sentido de auxiliar os mais pobres e os mais desvalidos da sociedade, e que desejava, parece-me a mim, construir de facto
um mundo melhor do que aquilo que era a realidade com a qual ela era obrigada a conviver. Foi uma mulher extremamente importante no plano diplomático para afirmar a independência de Portugal, seja a nível interno da Península Ibérica, porque este casamento uniu a coroa portuguesa com a coroa aragonesa, contendo as tentativas de expansão da coroa castelhano-leonesa. Isso foi um aspecto extremamente importante. Não pode ser negligenciado, essa aliança, que depois é uma aliança que se vai manter ao longo dos séculos entre Portugal e Aragão em várias ocasiões. Ao mesmo tempo, resolvia conflitos e procurou manter um equilíbrio entre todos os monarcas ibéricos, principalmente o Reino de Portugal, o Reino de Castelo e Leão e o Reino de Aragão, dos seus irmãos, e depois da Sicília, quando o outro irmão se torna rei da Sicília. Ao mesmo tempo, era uma mulher que, pela influência que a corte de Aragão tinha na Europa, conseguia aceder com muito maior facilidade ao contacto com a corte pontifícia do que propriamente a corte portuguesa, o que lhe deu uma grande vantagem política ao rei Dom Dinis e ao Reino de Portugal, no sentido da sua relação com o papado, que, como sabem, à época era a principal instituição política e religiosa, obviamente, mas política de toda a Europa. Ao mesmo tempo, teve um papel fundamental na criação do estudo geral e, como já disse, na introdução de mecânicas arquitetónicas e escultóricas do estilo gótico europeu em Portugal. E era, tal e qual como se Dom Dinis é conhecido pela sua poesia trovadoresca, ela também tinha, ou seja, o patamar cultural entre eles era similar, ou seja, ela lia latim, várias outras línguas, ou seja, era uma pessoa muito bem cultivada e que sabia e percebia de política interna e de como se mover na política externa europeia da sua época e como mover influências. E depois, obviamente, aquela razão por que todos nós a conhecemos, pela sua forte ligação ao mosteiro de Santa Clara, que era de Santa Clara e de Santa Isabel, ou seja, como havia essa ligação à sua tia-avó, acho que essa terá sido uma das razões também principais que levou a rainha Isabel a apoiar a refundação e a tentar resolver o conflito que tinha ficado, como já falei aqui, no outro vídeo sobre Santa Cruz e Santa Clara, e ao mesmo tempo é evidentemente uma pessoa altamente caridosa e preocupada com o outro e principalmente com aquele que menos tem, e é isso que lhe dá a reputação inicial de santidade, é todo esse bem que fez a centenas de pessoas, não só em Coimbra, em vários locais. Aliás, conhecia-se habitualmente a história que quando a corte portuguesa andava de um sítio para o outro, no tempo de Dona Isabel e de Dom Dinis, quando a corte ia para determinado sítio, contam as histórias que havia multidões de pobres que iam atrás da comitiva real à espera de algum tipo de esmola por parte da rainha, e ela habitualmente fazia-o, e fazia-o de coração sincero e aberto. E também tinha uma grande preocupação em cuidar dos doentes, dos mais desfavorecidos. Todas essas características contribuíram definitivamente para a sua fama e aura de santidade, e obviamente depois uma pessoa nunca é beatificada ou canonizada se não há provas concretas da existência de milagres, e há depois vários milagres que lhes são atribuídos, e isso tudo motivou depois a canonização dela em 1625, tornando-se a Rainha Santa Isabel de Portugal. E então fica aqui a minha homenagem a uma grande mulher, a uma grande rainha e a uma pessoa de um grande sentimento humano para com o seu semelhante, fervorosa na sua fé,
hábil na sua gestão política e na sua compreensão da realidade política, tanto interna como externa, no seu lado conciliador de questões familiares, e ela em várias ocasiões resolveu conflitos internos em Portugal, mas também resolveu conflitos dentro da sua família aragonesa. Um das ações mais famosas dela, ainda de onde Dom Dinis estava vivo, é quando estava iminente uma batalha entre o rei Dom Dinis e o príncipe Dom Afonso, na zona de Alvalade, em Lisboa, e consta que ela na altura estava em Alenquer. Ela deslocou-se ao campo de batalha e conseguiu evitar uma batalha campal entre as duas forças. Por isso era uma pessoa também muito preocupada com a paz e com a estabilidade do reino, e com a paz interna de sua família. Por tudo isso, e tendo presente que dia 4 de julho é já aqui e vai ser o dia em que se comemora como padroeira da cidade de Coimbra, não queria deixar aqui de prestar uma grande homenagem à Rainha Isabel de Aragão, ou Santa Isabel de Portugal. Espero que tenham gostado. Peço desculpa pela minha voz, mas estou um pouco apanhado da garganta. Espero que não tenha sido muito chato nesse sentido. Espero que todos continuem muito bem e vemo-nos numa próxima ocasião. Obrigado.